Eu quero que você e eu possamos nesta manhã abrir as Escrituras Sagradas. Abra comigo em Ezequiel, capítulo de número 36. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui junto com você e eu quero que você, por gentileza, possa acompanhar aí na sua Bíblia também. Ezequiel, um texto muito conhecido, capítulo de número 36, refere-se a uma profecia que Deus estabelece para a nação de Israel, e esta profecia, obviamente, uma vez que a pessoa de Jesus foi rejeitada, é sempre bom a gente lembrar isto, né? Você e eu somos frutos incluídos por causa da rejeição que os judeus estabeleceram em relação à pessoa de Jesus. E aí esta profecia e todas as outras profecias e promessas que existem no Velho Testamento foram agora transportadas, foram agora dadas a você e a mim na pessoa de Jesus. Isto é importante a gente entender para que não haja conflito, né, de percepção mesmo. Então, em Ezequiel 36, capítulo 36, a partir do versículo de número 25, e especificamente os versículos 26 e 27, há uma profecia para o ministério de Jesus. Através do ministério de Jesus, da sua vida, esta profecia se cumpriria nas nossas vidas. E se cumpriu, graças a Deus. E diz assim, Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então veja que interessante esta profecia. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Esta promessa, esta profecia, ela é estabelecida, ela é cumprida, ela é selada na pessoa de Jesus. Se você puder comigo abrir as Escrituras no Evangelho de João, eu peço que você tenha paciência com esta reflexão matinal e com o meu pedido de tanto abrir a palavra de Deus, mas é importante porque eu penso, você pensa, nós pensamos, interpretamos, estudamos, oramos, buscamos a Deus, temos o discernimento, a revelação, e ótimo, glória a Deus por isso. Mas quanto mais simples, quanto mais clara, quanto mais transparente for a leitura bíblica, melhor para a nossa vivência, para a nossa experiência e para o nosso descanso. Porque, apesar de muitas vezes, talvez nós ainda não tenhamos ou não estejamos experimentando aquilo que estamos lendo dentro da perspectiva, dentro da excelência do que está profetizado, escrito, estabelecido, pelo menos nós podemos saber que estamos no caminho e que vamos chegar, que vamos experimentar. Porque é importante a gente... óbvio que eu não estou aqui descaracterizando, desprezando, desmerecendo qualquer nível de intimidade, de estudo, de aprofundamento nas Escrituras, ao contrário. Estou exaltando isso e precisamos disso. Mas
a objetividade, a simplicidade, a clareza de muitas coisas que estão escritas, nós, você e eu, devemos buscar experimentá-las já de imediato, ao invés de ficarmos buscando ou esperando coisas maravilhosas, revelações assim do Apocalipse. Tudo bem, a hora vai chegar e o Apocalipse, dentro da medida que o Espírito trouxer, será revelado, isso será uma bênção. Mas já existem coisas na Bíblia que estão explícitas, claras. Então, quer coisa mais clara do que Deus falando assim, olha, eu vou dar a vocês um coração novo. Eu vou tirar o coração de pedra, o coração duro de vocês, eu vou dar um coração de carne, um coração que é um coração que possa receber a sensibilidade da vida de Jesus. Que coisa mais clara do que uma profecia que Deus fala assim, eu vou pôr o meu espírito em vocês, vou dar um espírito novo, vou dar um coração novo. A palavra de Deus diz em João capítulo 7, é o próprio Jesus falando, não sou eu inventando e nem interpretando. No último dia, versículo 37 de João 7, por favor, confira as escrituras sagradas, discorde de mim, se você quiser, nenhum problema, nenhum problema. Se você me conhecer melhor, você vai entender que eu não estou nem um pouco preocupado em que você aprove os meus pensamentos, as minhas ideias, o que eu falo. A minha oração contínua, constante, é simplesmente que você e eu creiamos na Bíblia. Só isso. João 7,37 diz que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Isto aí é público, é uma manifestação pública. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto, versículo 39, ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, ou Jesus não havia sido ainda glorificado. Eu vou repetir o texto porque eu acho de extrema importância. Diz a Bíblia no versículo de número 37 de João 7, que Jesus levanta-se naquele dia e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele diz que quem crer nele, como diz a Escritura aqui que existia era o Velho Testamento, só existia o Velho Testamento, na época de Jesus não existia o Novo Testamento, ele ainda não havia sido escrito. Então Jesus está se referindo ao Velho Testamento. E no Velho Testamento, ao qual ele se refere, há inúmeras profecias a respeito da pessoa dele, da salvação dele, do mover dele, da presença dele, da glória dele, da habitação dele, da salvação por meio dele, enfim. E uma destas profecias diz, Ezequiel 36, 26, que ele nos daria um novo coração e um novo espírito. Se você não pôde, mas se você puder depois conferir de novo o texto de Ezequiel 36, 26, se você não percebeu, a palavra espírito, quando ele diz vou dar a vocês um novo espírito, está em letra minúscula. Mas quando diz no versículo de número 27 de Ezequiel 36, porém em vós o meu espírito, está em letra maiúscula, porque quando a Bíblia se refere ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, se refere com letra maiúscula. Quando se refere ao nosso espírito, com letra minúscula. E então Jesus disse assim no versículo de número 38 de João 7 agora, quem crer em mim, como diz a Escritura, ou seja, tudo aquilo que foi escrito a respeito dele no Velho Testamento, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse, Jesus disse, deste rios de água viva, com respeito ao Espírito. E se você conferir agora na sua Bíblia, você vai ver que o Espírito está em letra maiúscula. Ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, letra maiúscula de novo, até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O que a Bíblia está nos mostrando claramente? Que Jesus, ele é aquele que foi exaltado, ele foi crucificado, ele morreu,
ele foi exaltado, e exaltado ele sentou-se à destra de Deus Pai, e do Pai ele recebeu o Espírito Santo para derramar sobre todos nós. Então você e eu, quando nascemos de novo, nós ganhamos um espírito novo. Nós somos espírito, alma e corpo. A Bíblia diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Então, para mim, as pessoas querem às vezes discutir dicotomia, tricotomia, tem, não tem, como é que não tem. Veja, o que tem, o que não tem, o que vier a ter, eu não sei, mas o que a Bíblia diz é que o Deus de paz o santifica em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Jesus, ele deixou claro que o Espírito Santo iria habitar no nosso espírito, que nós temos uma alma vivente, e nós temos um corpo. Então, o homem, para mim, ele é, à luz das Escrituras Sagradas, espírito, alma e corpo. O nosso espírito, por causa do pecado, morreu. Este espírito com o qual nós fomos criados perdeu a comunhão com Deus, e o homem passou a viver pelos seus instintos, pelos seus sentimentos. Se você puder, por gentileza, conferir comigo, em Efésios, tenha paciência para ler as Escrituras, por gentileza. Talvez você que não tem o hábito ainda de ler as Escrituras com mais frequência, mas isso é muito importante para nós, que você e eu possamos ler as Escrituras, porque diz a Bíblia em Efésios capítulo 2, que Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora nos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o sistema deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da sentença, filhos da ira, filhos do juízo de Deus, como os outros. Então, nós, quando morremos por causa do pecado, nosso espírito com o qual nós somos criados por Deus morreu, perdeu a conexão com Ele, a intimidade com Ele. Agora vem um espírito que opera nos filhos da desobediência, um espírito maligno, fazendo com que você e eu passemos a viver agora, uma vez mortos para Deus. Nós agora vamos viver para o pecado, para as inclinações da nossa carne, dos nossos instintos, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, que disse Deus em Gênesis capítulo número 5, que os nossos pensamentos, os pensamentos do homem, foram voltados somente para o mal. Então, esta vida que você e eu vivíamos no passado era uma vida sem o Espírito novo, sem o Espírito de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, Ele nos faz uma nova criatura, Ele nos dá um novo espírito, Ele nos dá um novo coração, Ele nos dá uma nova vida. E esta nova vida, este novo espírito, este novo coração, tem a capacidade dada por Deus de receber agora o Espírito Santo habitando dentro de nós. E é este Espírito Santo habitando dentro de nós que faz toda a diferença. Pela cruz de Cristo, sua morte, Cristo e este crucificado, nós, você e eu, morremos para o pecado. Na sua ressurreição, você e eu somos ressuscitados juntamente com Ele, recebemos um novo Espírito, em letra minúscula, e agora, quando Jesus é exaltado, Ele é agora coroado, glorificado, recebido nos céus com toda a glória, com toda a honra, muito maior do que a que Ele tinha antes de doar a sua vida por você e por mim e por todo aquele que nele crer. Ele agora recebe do Pai a promessa do Espírito Santo e derrama sobre toda a carne este Espírito, batizando-nos com o Espírito Santo e fazendo, preste atenção, meu irmão e minha irmã, que eu vou me referir ao texto de João, capítulo 7, versículo 39, que disse Jesus que o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus não fora glorificado.
Jesus disse, eu vou dar a vocês o Espírito Santo. Ele vai habitar em vocês e vai fluir de dentro de vocês como rio de águas vivas. Mas o apóstolo João diz, o Espírito ainda não fora dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Pois bem, Jesus foi glorificado. Ao receber na sua glorificação, na sua exaltação, a promessa do Pai, a promessa do Espírito, ele derrama sobre nós. E agora, veja bem, agora, ao invés do Espírito habitar em templos, em tendas, em um santuário feito por mãos humanas, porque é isto que acontecia, havia o pátio do templo, havia depois a parte interna ali, de um pátio menor, e havia o Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, o Espírito de Deus, e durante séculos foi assim. Quando Jesus morre naquela cruz, diz a Bíblia, ele oferece-se a si mesmo, ele vai lá, ele se oferece, ele oferece a sua própria vida, seu próprio corpo, sua própria carne, seu próprio sangue, e nos céus ele se apresenta diante de Deus como o Cordeiro Imaculado, e ali, quando ele dá a sua vida por você e por mim, por toda a humanidade, diz a palavra de Deus, que quando Jesus estava naquela cruz, oferecendo sua vida nos céus, nas regiões celestiais, o véu do Santo dos Santos, o véu, a cortina que separava o pátio mais interno do Santo dos Santos, daquele lugar onde só uma vez por ano o sacerdote entrava para oferecer sacrifícios de sangue de animais, aquele véu, preste atenção nisso que é muito importante, ele é rasgado de alto a baixo. Se você e eu chegarmos para rasgar uma cortina, você vai pegar lá em cima, lá no trilho, a 3 metros de altura, o pé direito, você, ou vai usar uma escada, você é muito alto. Fora isso, é muito mais fácil você pegar aqui na bainha, dar um piquezinho, se não tiver um pouquinho de esgaçado, e rasgar de baixo para cima. A Bíblia diz que o véu, que a cortina do santuário foi rasgada de alto a baixo, mostrando que o sacrifício perfeito, que o derramar perfeito do sacrifício de Cristo nos céus, trouxe agora o descortinar, abriu a cortina, rasgou o que separava o homem de Deus, o que separava o homem de ter acesso a Deus de forma contínua e constante, não só uma vez por ano, foi rasgado. A cortina do Santo dos Santos foi rasgada de alto a baixo. E agora Deus vem habitar não no Santo dos Santos feito por mãos humanas, não num templo que foi construído por mãos humanas. Deus agora cumpre a sua profecia de Ezequiel 36, 26 e 27. Lá na cruz, ele nos faz morrer para o pecado, nos livra das garras de Satanás, nos livra do sistema deste mundo, nos livra do pecado, nos dá uma natureza nova, um espírito novo, um coração novo. E eu quero que você continue comigo nesta manhã, abrindo as Escrituras Sagradas, por gentileza. É muito importante, é muito importante. Gaste este tempo, por gentileza, abrindo a sua Bíblia, seja no seu smartphone, seja na sua Bíblia física de papel, seja onde você estiver, no seu computador. 1 de Coríntios, capítulo de número 3, 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, isso é maravilhoso para você e para mim, meu irmão. Isto é um presente de Deus. Isto não trata-se de religião, não trata-se de denominação, não é se você é católico, se você é crente, qual é a sua religião. Isso não muda nada na nossa vida. A religião não salva, a religião não transforma, a religião não liberta. Ao contrário, muitas vezes a religião nos faz sermos verdadeiros hipócritas. Por isso que é importante você não focar a sua vida e a sua devoção a uma religião, mas sim a uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. E este Jesus da Bíblia, ele está dizendo para você e para mim, eu vim para te libertar, eu vim para te dar vida nova, coração novo, espírito novo, mente transformada, renovada. E agora, pelo poder de Deus, preste atenção em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17.
quando a Bíblia está dizendo para você e para mim, vocês não sabem, talvez você não soubesse disso, é uma pergunta, que são santuário de Deus, você não sabe que você é santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Eu, sinceramente, eu não entendo como que nós, cristãos, permitimos que o nosso corpo seja usado pelo pecado para a impiedade, para a iniquidade. Porque eu não tenho nenhum problema em aceitar que eu peco, que eu muitas vezes eu não vigio o suficiente e peco, transgrido a palavra de Deus, ofendo ao meu próximo e por isso também ofendo a Deus. Mas imediatamente o Espírito Santo fala conosco e nós precisamos nos arrepender, confessar o nosso pecado, mudar de atitude. Não é que nós somos impecáveis, de forma alguma, mas nós não vivemos na escravidão do pecado. Eu me questiono como que alguém que é nascido de novo, como que alguém que é um cristão regenerado, nascido de novo, que tem o Espírito de Deus habitando nele, aceita viver no pecado, aceita viver na impiedade, tendo conhecido as Escrituras Sagradas, tendo conhecido a palavra de Deus, tendo experimentado a libertação pelo poder do sacrifício de Jesus, do seu sangue derramado na cruz. No mínimo, isto tem algo que nós precisamos rever, irmãos. Vocês não sabem que são santuário de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Desculpa, pessoal. Desculpa, mais claro do que isso? Presta atenção, meu irmão. É simplicidade, por favor. Eu não sei nem como interpretar isso aqui. Interpretação de texto. Não sei não. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O que eu vou interpretar aqui? Interpretar o quê? Vocês não sabem que vocês, eu, sou o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em mim? Tem que interpretar o quê? Que se alguém destruir o santuário de Deus, às vezes eu falo aqui as questões relacionadas com o corpo e eu vou continuar insistindo. E Deus sabe do que eu estou falando. Eu não estou falando aqui de coisa estética não, gente. Ah, mas você está falando do corpo. Não, eu estou falando do corpo como santuário de Deus. Se você trabalha em excesso, se você é malhado, seu corpo é definido, você tem saúde top, você é triatleta. Deixa eu te falar, se você está trabalhando em excesso, se você não está cuidando do seu sono, se você não está cuidando da sua saúde de maneira, entendendo que o seu corpo é templo do Espírito Santo, grandes coisas. Não é porque o outro é obeso, que o outro não faz nada, que ele é ocioso, que ele é isso, aquilo, que ele é aquilo. Não, meu irmão, presta atenção. Se você se exercita além do que você precisa, trazendo dano para o seu corpo, você sabe disso. Que o esforço de um exercício, ele também destrói as células do organismo, ele envelhece as pessoas mais rápido. Você sabe disso. Você sabe que se você come de forma desordenada, e não é só comer porque engorda, não, porque às vezes tem gente que come mal e não engorda. Tem um metabolismo acelerado. Comer mal também é destrutivo para o seu corpo, e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Oferecer o seu corpo para o pecado, oferecer o seu corpo para que coisas ruins entrem na sua mente, oferecer o seu corpo para que coisas ruins entrem nos seus ouvidos, quando você senta na roda dos escarnecedores com a maledicência, com a murmuração, falando mal das autoridades. Nós estamos em ano de eleições, deixa eu dar uma dica para você, pouco me interessa a questão de quem é quem vai ser o quê. Isso aí é político, você escolhe, você analisa, você estuda, você deve sim buscar o melhor que você entende que vai representar você. Isso é uma coisa. Outra coisa é você se tornar uma pessoa que vai agora falar mal do outro. Olha, gente, desculpa, não faça isso. Não faça isso. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. Cuidado com o que você faz com o seu corpo, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você é santuário de Deus. Deus destrói aqueles que destroem o templo dele, é o que a Bíblia está dizendo.
O templo de Deus que é você é sagrado. 1 de Coríntios, capítulo 6, passa um pouquinho para frente aí. Confira comigo a Bíblia. É só a Bíblia, irmãos. Confira comigo a palavra de Deus. 1 de Coríntios, capítulo 6. Acaso, versículos 19 e 20, acaso não sabem que o corpo de vocês, o corpo, gente, é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Meu Deus! Gente, meu Deus, eu fico impressionado como que algumas mulheres permitem a sensualidade exacerbada através dos seus corpos, provocando o olhar, provocando a tentação, provocando o desejo. Minha irmã e meu irmão, que os homens também fazem isto. Meu irmão e minha irmã, que Deus tenha misericórdia de nós. Se usamos o nosso corpo para ser escândalo, para tentar, para provocar o outro a desejos pecaminosos. Que Deus tenha misericórdia de nós, se usamos a nossa boca para induzir, para conduzir as pessoas para o pecado, para a maldade. Que Deus tenha misericórdia de nós, se usamos os nossos olhos para o mal, pois a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então que você e eu possamos ter esta consciência nesta manhã. O corpo é santuário, é templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Você não é dono do seu corpo, você não é dono da sua vida, você não tem autoridade sobre a sua vida, sobre o seu corpo, você não manda nele. A Bíblia é clara em dizer isso, se você quer aceitar ou não é outra coisa. Vocês foram comprados. Veja o que a Bíblia diz, por gentileza, eu gostaria muito que você conferisse a palavra de Deus. Vocês foram comprados por alto preço. Foi de graça não, gente. Você foi comprado. Um preço foi pago, e não foi barato não. Foi alto o preço que foi pago pela sua vida. A Bíblia está dizendo, olha só que coisa interessante. Você foi comprado, um preço foi pago por você. Não é uma coisa que você virou e falou assim, eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu vejo uns crentes aí por aí, né? Eu vou entregar minha vida para Jesus, mas é o seguinte, tem algumas coisas na minha vida que eu tenho muita reserva. Então isso aí eu não vou abrir para a igreja, eu não vou abrir para o pastor, eu não vou abrir para não sei quem. Meu irmão, você não precisa abrir para ninguém, não. Aliás, deixa eu dar uma notícia para você, do que diz respeito a mim, eu estou te respondendo por mim, tá? Não estou querendo saber dos seus problemas, nem da sua intimidade, nem da sua vida pessoal e particular. Porque cada um vai prestar contas a Deus daquilo que fizer com a sua vida. Hebreus capítulo 4 diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O que você faz no escurinho do cinema, o que você faz no escurinho do seu quarto, o que você faz no escurinho do seu smartphone, o que você faz nas trevas da sua vida íntima, é problema seu, porque quem vai prestar contas a Deus é você, não sou eu. No que eu puder ajudar você, se você quiser confessar os seus pecados para você ser curado, aí sim. Mas se não, desculpa, você e eu vamos prestar contas a Deus. A Bíblia está dizendo, não sou eu não, tá? Se quiser ficar nervosinho, com raiva, chateado, se você, que as mulheres às vezes ficam bravas, né? Eu não vou parar de usar. Não para. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra você, irmã. Se o seu marido permite você usar a roupa sensual que você usa, desculpa, me perdoe. E não estou aqui respondendo pelo seu marido. Mas dizem as pesquisas que normalmente quem ama preserva. Quem ama não expõe. Quem ama não apresenta o bem maior que tem como algo exposto. Mas, enfim,
Vocês foram comprados por alto preço, foi o sangue de Jesus, tá? Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa nos dar a consciência e a revelação de que a beleza que Ele nos deu, que tudo que Ele nos fez, que tudo que Ele nos preparou, é para que nós possamos viver diante dEle em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Eu gostaria que você continuasse comigo, não me abandona não. O Evangelho de João, tenha paciência comigo. No capítulo de número 1, a Bíblia diz que o motivo pelo qual Jesus se apresentou e veio fazer uma transformação perfeita na nossa vida, veio nos dar uma vida abundante, uma vida plena. O nosso amado João, que andou com Jesus, que esteve com ele, que viveu com ele, ele disse assim, versículo 35 de João capítulo 1. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Meu irmão e minha irmã, se você não entende, leia comigo João capítulo 1, Evangelho de João. Falando a respeito, João, o discípulo amado, falando a respeito de João, aquele que veio antes de Jesus, o precursor de Jesus, o primo de Jesus. E este João Batista, aquele que teve a sua cabeça decapitada, porque disse para o rei que não lhe era lícito possuir a sua enteada, a filha da sua esposa. Então, ele teve a sua cabeça decapitada, porque é assim mesmo, gente. Depois, se você quiser dar uma estudadinha aí na Bíblia e dar uma estudada na história mesmo, dos cristãos que permaneceram firmes contra o pecado. E a história diz, não sou eu, tá? A história, comprovado isso aí, não tem nada que seja irrefutável no sentido de comprovação, mas que Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. Falou, não, eu não sou digno de morrer com meu Senhor. Falou, não tem problema, é para já. Viraram a cruz e crucificaram ele de cabeça para baixo. E você vai ver que alguns foram decapitados, outros queimados. Os discípulos foram assim. A história do cristianismo, ela é repleta de uma glória de sacrifícios, de holocausto. É isso mesmo. A história do cristianismo, ela tem muito disso. Evangelho de João, capítulo de número 1, falando de Jesus, mais uma vez, para você ter isso no seu coração. Versículo 29, este João Batista, não o João discípulo de Jesus, o João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e falou o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão e minha irmã, por que você acha que Jesus tira o pecado de dentro de nós? Por que você acha que ele é Jesus, aquele que nos salva dos nossos pecados? Por que você acha que ele aniquilou o pecado pelo sacrifício? Gente, qual que é a razão de Jesus ter tratado o pecado de forma tão incisiva, tão contundente, tão radical? Porque o pecado mata. O salário do pecado é a morte. O pecado nos separa de Deus. Isaías 59:2, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pecado mata. Jesus, então, vem a este mundo para nos salvar. E o que ele precisa fazer? Nos libertar do pecado. Como ele nos liberta do pecado? Por meio da cruz. Você e eu morremos com ele, crucificados com ele, recebemos agora a ressurreição, uma nova vida, novo coração, novo espírito, o espírito dele. Abra comigo, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Tome sua mente, tome seu corpo, tome toda a sua vida, todo o seu ser, nesta manhã, e faça o seguinte: entrega tudo para Jesus, consagra tudo a ele. Fala, Senhor, está aqui, ó, isso aqui é minha vida, meu corpo,
meu espírito, alma e corpo, vou entregar para ti, porque a Bíblia está dizendo, meu irmão e minha irmã, que ele veio habitar. Quero que você confira comigo, por gentileza, João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Mais claro do que isso, eu sinceramente estou com dificuldade até de continuar para falar que você... Nós temos o Espírito, irmãos. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. A decisão de vivermos agora uma vida santa, de vivermos agora uma vida de santidade e justiça perante Ele é nossa. Lucas fala isso de forma clara quando ele apresenta a manifestação e ele diz, olha, é viver diante dele em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Nós somos eleitos nele, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Eu gostaria de ir caminhando aqui já para esta reflexão da manhã, para o final dela, com você novamente em Gálatas. Se você puder abrir comigo a Bíblia. Talvez hoje esteja cansativo para você abrir a Bíblia, mas tenha paciência comigo. É o melhor que a gente pode fazer. Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas 5. Espero que você, a partir de hoje, possa rever os seus conceitos de vida e de uso da sua vida. Como você está usando o seu corpo, como você está usando a sua mente, como você está usando o seu tempo. Eu nunca disse aqui que você não deva andar bem vestido, que você não deva andar de uma maneira bonita, de forma alguma, que você não deva se vestir bem, que você não deva estar sensual para o seu marido. Não, você tem o seu lugar e o seu momento, e um para o outro, de forma alguma. Gente, eu não tenho nenhum problema em falar sobre sexo. Quem criou o sexo foi Deus na vida do homem. O homem e mulher, tá? Quando eu falo homem e mulher, foi Deus que criou, isso não é problema nenhum, isso não é tabu nenhum. Agora veja bem, nós precisamos de entender que coisas que Deus fez para o homem e para a mulher viverem dentro da sua intimidade, deve ser vivido na intimidade. E as demais coisas nós vivemos em comunhão e em convivência do corpo de Cristo, da igreja de Jesus. Nós temos o Espírito, e o Espírito Santo habitando em nós, pessoal, nos capacita a uma vida diferente. Não é uma vida perfeita. Gente, eu já falei isso com vocês aqui. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe o tanto que eu preciso ser aperfeiçoado, ser melhorado, ser moldado, ser tratado, ser corrigido, ser disciplinado. E eu sou. Eu brinco com a turma aqui que a bigorna, eu vou te contar uma coisa, a bigorna todo dia aparece na minha vida. O fole aquece, e aí o que é duro vai ficando macio, e vamos nós para a bigorna, para Deus acertar. E se o barro está duro, ele quebra mesmo, moe e faz de novo, e quantas vezes forem necessárias que ele o faça para a glória dele. E então, Gálatas capítulo 5, versículo 22, por favor, abra sua Bíblia comigo, tenha paciência de abrir a palavra de Deus. Às vezes eu falo, e quando você ler a Bíblia, o Espírito Santo vai revelar coisas tremendas para você. Mas o fruto do Espírito, Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. O Espírito que habita em você, que habita em mim, porque nós somos templo, santuário, habitação, casa de Deus, morada de Deus. O fruto do Espírito é amor, ou seja, você já tem amor para praticar, para exercitar, você já tem amor para amar, você já tem amor. Você não precisa ficar pedindo a Deus amor, você já tem amor, porque você tem um Espírito, e o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito, diz a palavra de Deus, é alegria. Você já tem a alegria de Deus, você já tem a alegria do Espírito Santo, já está aí habitando dentro de você. Por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, que a alegria dele aformoseia o nosso rosto, que a alegria dele nos renova, porque o Espírito Santo, ele é composto, ele é constituído, ele é feito. Nele está o amor, nele está a alegria. No Espírito que habita dentro de nós está a paz. Por isso, todas as vezes que nós estamos perturbados, angustiados, perplexos, inquietos, inseguros,
com temores, com medos, nós podemos respirar, orar e dizer: eu tenho paz, porque o Espírito que é paz, olha só, irmãos, está escrito assim, ó, mas o fruto do Espírito é. Então, o Espírito é paz, ele habita dentro de mim. Senhor, estou numa manhã perturbado, estou numa manhã aqui agora angustiado, estou numa manhã aqui sem paz, estou em conflito, mas Tu és a minha paz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e os meus sentimentos em Cristo Jesus. O Espírito é longanimidade, você não precisa ficar preocupado. A paciência, a tolerância, a constância, a firmeza, tudo isso está nesta origem, na etimologia desta palavra, perseverança. A longanimidade você já tem dentro de você, porque o Espírito que habita dentro de você é longânimo. A benignidade já está dentro de você. Esta bondade que vem de Deus, porque não há ninguém bom. Você lembra que Jesus falou: bom, não há ninguém bom, só existe um que é bom e é Deus. Mas a bondade da integridade do coração de Deus, do Espírito de Deus, a bondade da presença e da glória de Deus habita dentro de você. Isso é tremendo. Benignidade, bondade, a longanimidade está aí dentro de você, é o que a Bíblia está nos ensinando. O domínio próprio, a fidelidade. Sabe, irmãos, fidelidade não é fruto da minha justiça própria, não é fruto dos meus ensinos familiares. Fidelidade é fruto do Espírito que habita em nós. Você é fiel a Deus, você é fiel ao próximo, porque o Espírito que produz a fidelidade habita dentro de você. A mansidão, olha que coisa tremenda isso, a mansidão. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Portanto, você que, como eu, já foi muito iracundo, muito estressado, muito isso e aquilo todo, lembre-se que a palavra de Deus está dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda, é aprendizado pelo Espírito que é manso e habita dentro de nós. O domínio próprio. Eu sou descontrolado. É nada. Você foi descontrolado. Você agora é dominado, controlado pelo Espírito Santo. O domínio do Espírito está em você e ele te faz ser uma pessoa com domínio próprio. Por isso que você só come o que você quer, só vê o que você quer, só ouve o que você quer, só fala o que você quer, só faz o que você quer, porque o Espírito Santo, ele domina você. Ele, o fruto do Espírito é. Poderia falar muito sobre isso, vamos continuar falando melhor nesta semana, mas nós temos o Espírito, e porque temos o Espírito, nós somos espirituais. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor renove sobre você a glória dele, a bondade dele, o amor dele, a paz dele, a alegria dele, toda a bênção dele, e que você possa desfrutar de forma maravilhosa a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua história, e receber dele a cada dia uma porção transbordante, porque o Espírito que habita em nós nos foi dado como rio, transborda de águas vivas, ou rios, como diz outras traduções, de água viva.